Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje, será que a gente termina essa bagaça? Não sei, cara. Negocinho pra demorar, mano. Porque é muito assunto e a gente vai falando, vai estendendo, aí daqui a pouco já é 20 minutos de vídeo. Enfim, na aula anterior eu fiz uma pergunta pra vocês. Vocês já viram o Estado assumindo a culpa de alguma coisa? Tem mesmo da bomba atômica. O que foi que aconteceu na bomba atômica? Sobrou pro Oppenheimer. O negócio é foda, mano. O negócio é foda. O Estado em si, ele nunca assume a culpa de nada. A culpa são das pessoas. Isso é que é engraçado, que quando acontece alguma merda, a culpa é das pessoas. Quando acontece coisa boa, aí foi o Estado que fez. Você já percebeu isso? Isso aqui é uma coisa extremamente engraçada, que eu acho que você nunca parou para pensar nisso. Como, por exemplo, a economia tá acabando, tá fraca, tal. Não é o governo, é por causa dos empresários lá que estão fazendo merda, tal, política externa. Aí quando tem alguma coisa de PIB, aumento, deflação, aí foi o Estado. O Estado que fez, o Estado que estava lá atuando. Tudo que é ruim foram as pessoas. Aí tudo que é bom foi o Estado. Isso é uma coisa engraçada. O welfare state, como já demonstrado anteriormente, emerge definitivamente como a consequência geral das políticas definidas a partir das grandes guerras, das crises da década de 1930, embora sua formulação constitucional tenha se dado originalmente na época da década do século XX, que nós temos a República de Weimar, fica onde? Dependendo de onde for, é Weimar. Meu nome é Jeff. Que tá escrito aqui. Mas vamos botar Weimar, que é como a maioria das pessoas fala. A República de Weimar. Nós temos as cartas lá do México e também a República lá, a consolidação da Constituição da República de Weimar, que foi bastante importante. E aqui nós temos o famoso New Deal do Roosevelt e do Keynes lá, com as políticas fodidas lá. Tô fodido, mano. Os fatores relevantes que demonstram a estrutura que está se montando. A gente tem o Keynes, que é tipo o Ciro da época. E a gente tem um presidente aqui, mais ou menos, que é um canela fina, que viu que tinha uma oportunidade, aí foi e lançou o New Deal. Agora, essa vai ser a minha melhor vigarice. Sempre tem que ter um canela fina. Quando se junta um canela fina e um cara que consegue fazer uns freestyle de economia, a gente sempre tem um plano que vai enriquecer alguém e vai foder outra pessoa. Com a Primeira Guerra Mundial, tem-se a inserção definitiva do Estado na produção da indústria bélica, na distribuição de alimentos. Com a crise de 1929, há um aumento de despesas públicas para a sustentação do emprego, das condições de vida dos trabalhadores. Dos anos 1940, a gente sabe que isso daí teve muitos incentivos ali artificiais. Não é preciso ser um gênio da economia para saber que existiam ali incentivos artificiais. Quando esses incentivos artificiais foram destruídos, nós lidamos com o mercado real. Aí o que acontece quando saímos de uma distorção e entramos dentro do mercado real? O que acontece? Merda. É simplesmente isso. A confirmação dessa atitude interventiva, instaurando-se a base de que todos os cidadãos como tais têm direitos a serem protegidos contra as dependências de curta e longa duração. Engraçado, né? Foram os empresários que fizeram a Primeira Guerra Mundial. Não existiam interesses políticos lá. Inclusive, Clausewitz ele sempre fala que a guerra é uma política por outros meios. Por que será? A cerne da diferença, além da crescente atitude interventiva estatal, se coloca exatamente nesse aspecto de direito próprio do cidadão a ter garantido o seu bem-estar pela ação positiva do Estado como afiançador da qualidade de vida do povo. Que qualidade de vida a gente tem? Isso aí é uma questão muito para se pensar. Quando eu vejo esse welfare state, eu sempre penso nisso. Aumentamos o Estado, ele intervém mais. Em contrapartida, o que a gente tem? Você tem tudo aquilo que ele prometeu, como está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Cerne da diferença, além da crescente atitude interventiva estatal, se coloca exatamente nesse aspecto de direito próprio do cidadão. A gente tem um direito que é criado pelo Estado e ele garante esse dinheiro através do welfare state, que é ele intervindo em tudo para dar qualidade de vida para você. Não é à toa que a gente chama de papai Estado.
Porque isso aqui é uma coisa de um pai, quase um pai. Essa ideia aqui dele. A gente não sabe fazer porra nenhuma, a gente é tudo burro mesmo. A gente soma, é que nem aquela música lá, assim, a gente soma inútil. Aí aqui, tô falando um pouquinho sobre os direitos, as ondas. Isso aqui cai direto em provas. São as ondas dos direitos, ondas constitucionais. Que primeiro a gente tem a primeira a onda, que são os direitos individuais. Aí a segunda onda são os direitos políticos. A terceira onda são os direitos sociais, que é o welfare state, etc. Depois surgiram os direitos difusos e coletivos, que é a questão do meio ambiente, etc. E hoje em dia a gente tem gente que coloca essa onda aqui, que são os direitos da informação, como uma nova onda de direitos, tal. Aí tá aqui, todas as ondas aqui, dos direitos, das gerações. Também chamam de gerações, primeira geração, segunda, terceira. Por dever para com a sociedade, o Estado execute respeitando e valorizando e envolvendo seu sujeito, atendendo seu objeto e realizando seus objetivos, sempre com prevalência do social e privilegiando os valores fundamentais do ser humano. Aí nós vemos aqui alguns questionamentos. Quem diz o que é social e quem diz o que é fundamental para o ser humano? Isso aqui são perguntas. E as outras perguntas? Existem formas da gente cobrar isso aqui? Existem formas de a gente cobrar o social e cobrar o ser humano de verdade? Isso aqui sempre foi uma dúvida. Porque hoje em dia eu já não sei mais. Na boa, cara. Eu já não sei mais se isso aqui serve. E isso são perguntas extremamente pertinentes, cara. Você pode entender lei pra caralho. Você pegar assim, eu decorei que nem um bicho. Teve uma época que tava conversando com a menina. Aí a menina, eu conheço um menino que decorou os 200 e não sei quantos, 250 e pouco artigos da Constituição. Aí eu falei, beleza, é bom pra concurso isso. Mas e pra a aplicabilidade? A aplicação, entender o porquê cada um desses artigos. Será que ele sabe fazer isso? Porque se você não sabe a essência, você é o que os outros chamam de operador, um mero operador do direito mesmo. E ainda muito mal, porque está atrelado. Lembrem-se que o direito ele está atrelado ao Estado. Se o Estado, até a ideia de Estado democrático do direito tá ligado, tá tudo ligado. Se um falha, o outro também falha. Ou seja, o Estado ele não consegue exercer sua legitimidade. Eu já cansei de falar isso aqui para vocês. Porque foge do sentido que deu o porquê o homem fazer o Estado. Simplesmente isso, velho. Tal função compactua em abstrato com uma condição instrumental do Estado. O que eu acabei de falar para vocês? Compromisso com o bem comum, com a dignidade do ser humano, consolidando concretamente conforme as condições expostas em cada sociedade e Estado e tendo como conteúdo finalístico a ideia de justiça social, por conseguir de socialização das relações interpessoais. Nessa perspectiva, propõe um conceito operacional para o Estado contemporâneo, dizendo que o Estado cabe assegurar e promover ações que deem um homem trabalhador garantias para a obtenção, manutenção e execução de seu trabalho em condições dignas. Aí sempre me vem essas três perguntas aqui. O que seria esse bem comum? O que seria digno? O que seria justiça social? São três perguntas aqui. Quem é que define isso? O Estado? A cultura? O que define o bem comum? Coisas simples, ora bolas, mas que precisam ser questionadas. Precisa ter um trabalho reflexivo sobre o que é isso. Como se enxerga o bem comum? Ou é o cidadão que enxerga o bem comum, ou é o Estado que enxerga para o cidadão o que é o bem comum. Eu conheci um amigo meu que trabalhou dentro de uma empresa em torno de 10 anos. Dentro dessa empresa, ele pegou hérnia de disco. Aí eu sempre, quando eu penso no que é digno, eu me pergunto sobre esse cara. Hoje em dia ele não vive. Simplesmente isso. Não vive mais. Aí eu me pergunto, com todas as leis que a gente tem, o que é digno? Esse é o meu questionamento. O que realmente é digno? Porque a legislação está aí. Legislação trabalhista tá aí. E aí? Não vai tirar a dor dele.
de acordar 5 horas da manhã sem conseguir se levantar para poder mijar. O que eu estou querendo dizer para vocês é que as coisas não são tão simples assim, como se um papel pudesse descrever as coisas de uma forma eficiente. Botou no papel, tá resolvido. É tipo isso que pensam. Tem gente que pensa assim, que se você botar uma coisa no papel vai resolver todos os problemas. Só que as coisas são bem complexas. A gente não pode deixar que um Estado faça tudo. Tem muita gente que acha isso, que o Estado tem que fazer tudo. Só que ele não está em todos os cantos. Ele não é onipresente para estar em todos os cantos, cara. E por último, para a gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Você já se perguntou por que você entra no mercado de trabalho? Já se perguntou? Já se fez esse questionamento? Para quê? O porquê? Qual o motivo de você entrar no mercado de trabalho? Muita gente fala sobre isso. Preparar para o mercado de trabalho. Mas será que você já se perguntou por quê? Para que entrar dentro de um mercado de trabalho? Então isso fica para vocês pensarem. E até o próximo vídeo aí. Finalmente a gente terminou essa desgraça. Até a próxima aí, galera. Valeu.